A sinagoga, como eu já falei, era um local de estudo da Torá e de adoração. Quem liderava eram os fariseus, mas haviam várias seitas. As 4 principais eram os fariseus, os saduceus, os zelotes e os essênios. E sempre havia muitos debates por causa das várias interpretações que eles tinham sobre a Torá. Jesus não tinha nada a ver com isso. E o ensino dos rabinos Ellen White fala que era muito sem graça. Eles falavam monotonamente, como se fosse um instrumento de uma nota só. Eu não sei como é que os nossos amigos que têm deficiência auditiva vão entender isso. Mas é como se fosse o tempo todo aquela coisa decorada, sem brilho, não havia comoção. As pessoas viviam ali com tanta necessidade, com tanta carência de ouvir uma palavra que trouxesse mudança, paz, esperança. Muitas pessoas enfermas, muitas pessoas cheias de problemas, acometidas por demônios, com deficiências físicas. Mas a pregação dos rabinos era pobre. E outra coisa, eles não falavam com autoridade. Eles não tinham convicção. Era a palavra de Deus, mas o modo como eles falavam era sem convicção. Eles deixavam as pessoas com mais dúvida do que com certeza. Jesus não. Jesus era a própria palavra. Ele falava com autoridade. Ele trazia mudança. Ellen White diz que ele olhava o semblante das pessoas. E ele falava no mesmo terreno das pessoas, como quem conhecia as suas perplexidades. Ele olhava e ele ficava contente quando via que tinha alguém que estava com semblante satisfeito por aquela mensagem. O seu semblante era agradável, o seu olhar, sua voz expressava amor. E as pessoas saíam de lá cheias. Então imagine, naquele momento, o silêncio que estava tomando conta do local, para as pessoas ouvir Jesus. De repente, sabe o que acontece? Sabe quando você está na igreja, prestando atenção à mensagem, a mensagem é importante, e você está ali concentrado, mas o inimigo não quer que você ouça. E ele faz de tudo para atrapalhar. Primeiro ele tenta fazer com que a pessoa que precisa daquela mensagem não venha para a igreja. E se ela vem, ele faz tudo para atrapalhar. Ele usa todo tipo de situação para atrapalhar. Estava aquele silêncio, as pessoas interessadas em ouvir Jesus. Ellen White ainda disse que quando Jesus analisava o semblante e via um rosto conhecido que tinha vindo no dia anterior ouvir, ele ficava muito feliz, mas ele ficava muito triste, magoado, quando ele percebia um semblante de desaprovação, de crítica contra ele. Mas naquele momento estavam todos em silêncio ouvindo Jesus. E de repente veja o que o verso 23 diz: não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Aí Satanás usa uma pessoa. Este rapaz, ouvindo falar de Jesus, ele tinha esperança de ser libertado. Inclusive, Ellen White diz que ele nunca planejou chegar àquele ponto. Ele foi aos poucos descendo na sua vida espiritual, se envolvendo em coisas que foi levando ele para cada vez mais longe de Deus. Na intemperança, nas orgias, nos prazeres. Ele não imaginava que poderia um dia se tornar um terror para a sua cidade, ou uma vergonha para a sua família. Mas algo dizia que ele poderia ser liberto. E naquele momento que ele estava ali, o tema do sermão, vamos dizer assim, do ensinamento de Jesus, era sobre o que ele veio fazer para libertar os oprimidos de Satanás. O tema era o Messias, era a sua missão. Então aquele jovem tentou pedir ajuda, mas o que saiu da boca dele foi um grito de uma pessoa possessa. Sabe, irmãos, às vezes, hoje a gente não vê muito, né? Porque tem pessoas que acreditam, acham que ser possesso é estar se debatendo no chão. É estar totalmente dominada a sua mente e espumando ou falando coisas terríveis. Mas existem vários tipos de possessões. O mesmo espírito que tentou Jesus no deserto, o mesmo espírito que estava dominando aquele rapaz ali em Cafarnaum, era o mesmo espírito que dominava os fariseus, os rabinos, os judeus que rejeitavam a Jesus. Só que tem uma diferença muito maior. A situação dos fariseus, a situação daqueles judeus que rejeitaram Jesus, era muito pior do que aquele jovem possesso. Porque o jovem queria ser liberto. E os judeus não.
Muitas vezes nós estamos nessa situação. Nos afastamos da comunhão com Deus, nos afastamos de Jesus, vivemos uma religião de aparência, somos cristãos carnais e não espirituais. Sabe a diferença do cristão carnal para o espiritual? Aliás, existem 3 tipos de pessoas. O homem natural, que é aquele que não tem nada a ver com Deus, com religião, que só quer viver a vida dele mesmo aí, curtir o que o seu corpo pede. É o homem natural. O cristão carnal é aquele que faz as coisas no automático. Ele não busca a unção do Espírito Santo. Ele não tem comunhão de estudo da palavra. Ele não tem uma vida de oração. Ele faz tudo no automático. Ele faz tudo certinho, mas não é no automático. Sabe, se fosse tirado o Espírito Santo numa igreja cheia de cristãos carnais, tudo iria continuar acontecendo do mesmo jeito. Isso vai acontecer no final dos tempos, quando o Espírito Santo for retirado da terra. As pessoas continuarão em suas igrejas, fazendo suas orações, seus louvores, mas o Espírito Santo não estará com elas. Esse é o cristão carnal. Aqueles rabinos, aqueles judeus, eram religiosos carnais. Eles não tinham a vida do Espírito Santo nas veias. E o cristão espiritual é aquele que sabe que não pode fazer nada sem a ajuda do Espírito Santo, sem a ajuda de Deus. Ele não consegue sair de casa sem antes orar, pedir ajuda, pedir a direção de Deus. Ele não se sente bem se ele não estudar a palavra naquele dia. O foco dele é a palavra, é o reino de Deus, é o céu. Aqui é só um detalhe, a gente precisa trabalhar para se alimentar, mas aqui não é o nosso reino, não é o nosso lugar. Ser cristão espiritual é você chegar na igreja e você orar, entrar aqui, sentar e orar por tudo que vai acontecer aqui. Orar para que a palavra seja absorvida por você. E aqueles homens judeus que abandonaram, que afastaram-se de Jesus, que expulsaram Jesus, que rejeitaram Jesus, eram piores, estavam em pior situação do que aquele jovem. Mas sabe, Jesus é a palavra. E ele venceu com a palavra. E aqui diz assim, verso 25. Mas Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai desse homem. E sabe o que aconteceu? Só com a palavra. Veja o que aconteceu. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Amém, irmãos? Com a palavra, cheio do poder do Espírito Santo, porque Jesus pregava com amor. O que ele ensinava, Ellen White diz que quando ele abria a palavra, ele dava um novo sentido, dava vida à mensagem dos profetas. Sabe quando você já leu várias vezes o mesmo texto e você não consegue ver novidade? Aí vem um pregador e traz coisas que você nunca tinha reparado. E esse texto traz uma nova vida, né? É o poder da palavra. Não é fácil não, irmãos. Eu lembro há 30 anos atrás, mais ou menos, 28 a 30 anos atrás, eu me debati com uma experiência terrível. Uma pessoa que veio estudar a Bíblia estava possessa. Eu não quero detalhar aqui, que o foco aqui não é esse. Mas foram 5 dias de oração. E essa mulher não era libertada. Ela voltava ao seu estado de consciência, mas a gente via os resquícios de que ela ainda estava possessa. Um dia, então, um pastor, muito conhecido de vocês, o pastor Moura, ele me deu um conselho. Já era quinta-feira, ela ia retornar no domingo de volta para o Rio de Janeiro. 15 anos que viveu presa no ocultismo. E eu dizia assim, Ângela, tem alguma coisa que você precisa confessar, não para mim, mas para Deus. Tem algo que você fez muito grave, que você precisa confessar, por isso que você não é libertada. E ela dizia, eu não consigo. Ela não conseguia pronunciar o nome Jesus. Mas nesse dia o pastor me deu algumas orientações sobre a palavra que eu deveria ler. Não era só orar. Tinha que também ter algumas leituras de alguns textos bíblicos. E numa sexta-feira, quando eu clamei, Senhor, amanhã é sábado, é o teu dia, dia de libertação. Eu não aceito que essa mulher volte para sua terra oprimida. Um dado momento muito difícil naquela sexta-feira, já à noite. Ela voltou e ela não estava mais pálida, ela não sentia frio, não estava com os dedos retorcidos. E a gente gritando de alegria, num dado momento ela disse assim, Axa, eu consegui. Consegui o que, Ângela? Consegui confessar. Eu consegui orar. Eu consegui pedir perdão dos meus pecados. E foi isso que a libertou, irmãos. Oração e palavra. O poder da palavra, ele não resistia quando a gente falava. E essa palavra viva estava lá em Cafarnaum. E libertou aquele homem. E sabe o que as pessoas disseram assim?
Verso 27. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E olha que o espírito imundo testificou que ele era Jesus, o Filho de Deus, né? Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Que sábado!